Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre como fazer o propósito com Deus. Eu vou te dar 4 maneiras de você fazer um propósito com Deus. Existem outras várias maneiras, mas eu vou lhe citar as 4 maneiras que mais as pessoas usam para fazer um propósito com Deus. Tem pessoas que querem fazer um propósito com Deus, mas as pessoas não sabem. Então, a partir de hoje, você vai saber como fazer um propósito com Deus. E eu vou contar um tipo de propósito que eu fiz com Deus e deu certo. É impressionante. Um desses 4 propósitos que eu vou lhe ensinar, eu fiz com Deus e aconteceu. É impressionante. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para abençoar você, sua família, esse canal e esse conteúdo. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 11, que diz assim, 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse texto você conhece. É a história de Ana. Ana não poderia ter filhos. Já a outra esposa do marido dela, Penina, estava tendo filhos, e Ana não conseguia ter filhos. Aí Ana fez um voto com Deus, fez um propósito com Deus. Voto e propósito é a mesma coisa. Você vai fazer um propósito, você vai propor algo para Deus. Eu vou repetir, você vai fazer um voto para Deus. E Ana fez o voto dela. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, e o filho for varão, eu vou lhe oferecer na casa do Senhor todos os dias, e na cabeça dele não passará navalha, ou seja, não vai cortar o cabelo. É um propósito, é um voto. E Deus atendeu o propósito de Ana. E Ana ficou grávida. Primeiro teve um filho chamado Samuel, e ela cumpriu o propósito dela. Ela realmente ofereceu no templo de Deus, e esse primeiro filho dela, que ela recebeu de Deus como milagre, através de um propósito, era Samuel, que virou um grande profeta, um grande juiz e um grande sacerdote de Deus, através desse propósito, desse voto. Aí depois Ana teve outros filhos também. Teve mais 4, 5 filhos. Eita glória! Preste atenção agora nesses 4 propósitos que você pode fazer com Deus para receber um grande milagre. O primeiro propósito que você pode fazer você pode fazer um propósito com Deus de ir tantos dias ao culto. Por exemplo, se você precisa de um milagre,
de uma cura, de uma porta aberta. Você vai fazer o propósito com Deus assim: Senhor, se o Senhor abrir uma porta, ou se o Senhor me dá uma bênção naquela causa, ou seja qual for o milagre que você precisa. Você vai dizer: Senhor, se o Senhor me der essa bênção, eu vou 3, 4 vezes por semana na igreja. Talvez você esteja indo só uma vez por semana. Talvez você não esteja indo nem uma vez por semana. Talvez você vai 2 vezes por semana e forçado na igreja. Mas aí você faz um propósito com Deus, faz um voto com Deus e diz: Deus, se o Senhor me der tal bênção, eu vou 3 ou 4 vezes por semana na igreja. E você pode ter certeza, o que você fala com Deus, Deus ouve. Aí, quando Deus te dá um milagre, você tem que cumprir o seu propósito, você tem que cumprir o teu voto. De 3, 4 vezes por semana na igreja. Isso é voto, isso é propósito. Mas, pastor, e se eu fizer um propósito, um voto, e Deus me dá a bênção e eu não cumpri de ir 3, 4 vezes por semana na igreja? Aí, Deus vai permitir que você perca aquela bênção depois. Pastor, isso acontece? Acontece. A Bíblia diz: é bom que não vote, é bom que não faça voto, é bom que não faça propósito, mas se fizer, você tem que cumprir. Agora, tem pessoas que dizem assim: pastor, eu já vou pagar o meu voto antes do milagre acontecer. Não, não faça isso. Você não precisa pagar o voto antes do milagre acontecer. Não faça isso. Você fez um voto com Deus, para Deus te dar o milagre e depois você pagar o propósito. Então, fez o propósito com Deus? Fez o voto com Deus? Então agora espere o que você pediu para Deus. Aí você tem que cumprir até o fim da sua vida, ou até quanto tempo você falou que você iria 3, 4 vezes no culto. Porque assim, tem pessoas que falam assim: Senhor, se o Senhor me der um milagre, eu vou 3, 4 vezes por semana durante um ano. Tem outras: Senhor, se o Senhor me der esse milagre, eu vou 3, 4 vezes por semana a vida toda. Depende quanto tempo você vai determinar nesse voto para que Deus te dê o teu milagre. Mas pense bem antes de fazer um propósito. Pense bem antes de fazer um voto, porque depois que você fez e Deus te deu, você também tem que cumprir o seu lado. Senão, depois, com certeza, você vai perder. A segunda maneira de você fazer um propósito, a quarta maneira, eu vou dar o propósito que eu fiz e eu vou lhe dizer o que aconteceu comigo. Então preste atenção na segunda maneira ainda. A quarta maneira vai ser muito forte também. A segunda maneira de você fazer um propósito com Deus, por exemplo, se você quer ter um filho, você nunca teve filho, e você quer ter um filho, você quer ficar grávida, ou que você já tem filho e você quer mais filho, e você quer fazer um propósito com Deus. Você vai fazer o propósito de Ana. Você vai dizer: Deus, me abençoa para que eu fique grávida. Porque se o Senhor me abençoar que eu fique grávida e que eu tenha um filho ou uma filha,
eu vou levar esse filho ou essa filha para ser apresentada na igreja, ou para ser apresentado na igreja. E eu vou levar essa criança sempre na igreja eu vou levar essa criança sempre e vou ensinar o caminho do Senhor. Você pode fazer esse propósito. É o propósito de Ana. Só que Ana deixou o filho no templo de Deus daquela época. Só que é claro que você vai fazer o propósito e não vai deixar o teu filho morando na igreja. Foi o propósito de Ana, que era propósito de Deus também. Mas se você não consegue ficar grávida, quer ter um filho ou uma filha, faça esse propósito. Diga: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou apresentar ele na igreja, e eu vou levar o meu filho na igreja, vou ensinar para ele a palavra do Senhor, o caminho do Senhor, e eu vou ensinar para que ele seja um obreiro, uma obreira da casa do Senhor. Faça esse voto. E Deus vai ouvir e Deus vai realizar o milagre de você ficar grávida. Mas o voto você não pode pagar antes. O propósito você não pode pagar antes. Você só tem que pagar depois que Deus te der o milagre. Mas também quando Deus der o milagre, você tem que pagar o voto. Você tem que pagar o teu propósito. A terceira maneira de você fazer um propósito para Deus também, essa terceira maneira é válida. Por exemplo, se você está querendo um grande milagre, seja comprar uma casa, comprar um terreno, comprar um sítio, comprar carro, seja o que você precisar, uma cura, seja o milagre que você quiser. Você sabe o milagre que você precisa. Então você pode fazer esse terceiro tipo de voto. É a quarta maneira de fazer um propósito, um voto. Você vai dizer para Deus: Deus, se o Senhor me der isso que eu estou precisando, se o Senhor operar esse milagre na minha vida, eu vou dar uma grande oferta na casa do Senhor. Também tem isso também. Tem esse tipo de voto. De você dar uma grande oferta na casa de Deus. Mas, pastor, fazer voto de dinheiro, fazer propósito de dinheiro, está na Bíblia? Tá. Lembra de Jacó? Jacó, ele não tinha nada. Ele só tinha um cajado na mão e estava indo para uma cidade dos seus parentes chamado Padã Arã. Jacó estava indo sem nada. Jacó fez um voto, um propósito com Deus. E Jacó disse: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo. Sim, tem esse propósito, sim. Mas também você pode fazer um propósito. Senhor, se o Senhor me dá essa bênção, abrir essa porta, abençoar o meu comércio, abençoar para que eu abra um comércio, abençoar as minhas vendas, eu vou te dar uma oferta e você vai estipular a quantia de oferta que você vai dar. E você vai esperar em Deus. Vai esperar em Deus. Você não vai dar a sua oferta antes. Você vai esperar Deus fazer o milagre. Assim que Deus fizer o milagre que você pediu, aí você tem que ir lá e dar a sua oferta. Pastor, e se eu fizer um propósito, Deus me dá o que eu pedi e eu não cumpri o meu propósito? Olha, aí o negócio vai pegar para você. Como assim, pastor? Sim. Agora, preste atenção na quarta maneira
de você fazer um propósito com Deus que eu fiz. Eu fiz essa quarta maneira. Só que você pode fazer ou a primeira maneira, ou a segunda maneira, ou a terceira maneira. Eu fiz da quarta maneira. Preste bem atenção. Mas antes disso, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida. E comente aí quais são as suas experiências que você já teve sobre propósitos com Deus. E comente aí o que você sentiu no teu coração. E compartilhe esse conteúdo com seus parentes, familiares, amigos. Por quê? Por que você tem que compartilhar? Porque tem pessoas que querem saber como faz um propósito. E não se esqueça de dar o joinha, e clique no joinha. Você clicando no joinha é importante, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom. Aí o YouTube vai enviar esse conteúdo para mais outras centenas, milhares, até milhões de pessoas. Bom, a quarta maneira de fazer um propósito, e essa quarta maneira eu já fiz e deu certo. Certa vez, eu ainda era camelô, marreteiro em São Paulo. E eu ganhava muito pouco. E eu queria que Deus mudasse a minha vida, que eu fosse próspero financeiramente. Aí eu fiz essa quarta maneira de fazer um propósito, esse quarto tipo de propósito. Eu disse para Deus: Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me levantar financeiramente, se o Senhor me fizer próspero financeiramente e ganhar muito dinheiro e ser uma pessoa com muitos bens, eu vou fazer a obra do Senhor. Eu vou estar na obra do Senhor, vou fazer a obra do Senhor, vou pregar a palavra de Deus, eu vou estar à disposição da igreja. Eu fiz esse propósito com Deus. Passados-se alguns meses, Deus realmente cumpriu o propósito que eu fiz com Deus, e Deus começou a me levantar financeiramente. A minha vida mudou. Deus me fez um empresário de comércio, lojas, e eu comecei a ganhar muito dinheiro. Viajei até para Israel, comprei carros novos, fiz uma casa de 10 cômodos, um sobrado muito grande, muito bonito, muito lindo. Deus me abençoou mesmo. Amém. No comecinho, eu estava pagando o propósito. Depois eu parei de pagar o meu propósito. Eu comecei a sair da presença de Deus. Em vez de eu fazer a obra de Deus, em vez de eu pregar a palavra, eu comecei a sair da igreja, porque estava bem, tinha dinheiro, carro zero, casona boa, empregados, funcionárias, comércio, viajava para onde eu queria, e eu não passei a ficar cumprindo o que eu prometi para Deus. Depois disso, que eu não cumpri mais, e eu me afastei da igreja, eu não cumpri a minha parte. Deus cumpriu a parte dele, de me dar as bênçãos financeiras. Mas eu não cumpri a minha parte de fazer a obra de Deus. Aí Deus permitiu que eu fosse perdendo. Eu perdi tudo. Impressionante. Eu perdi tudo aquilo que Deus me deu, porque eu fiz um propósito. Eu disse: Senhor, se o Senhor me der assim, se o Senhor me fazer próspero, eu vou fazer a obra do Senhor, vou estar na obra do Senhor. Aí depois eu não cumpri o meu propósito. Eu me afastei da igreja e não fiz a obra de Deus. Aí Deus permitiu que eu perdesse tudo. Então, se você quiser algo de Deus, quer fazer um propósito com Deus, faça, porque Deus vai dar sim.
Deus vai dar para você o que você quer através desse propósito. Só que você tem que cumprir o propósito. Talvez aí você fala, mas pastor, mas agora você está falando que Deus te levantou. Sim, aí depois que eu perdi tudo mesmo, perdi tudo. Comércio, loja, dinheiro, carros. Aí depois de algum tempo, aí eu me humilhei a Deus, falei com Deus, fiz outro propósito com Deus, que se Deus me abençoasse, eu iria ficar na obra do Senhor e fazer a obra de Deus. Aí eu fiz esse outro propósito, aí Deus me levantou de novo e eu estou aqui falando da palavra de Deus nesses 3 canais. Ó, eu tenho 3 canais agora. Eu tenho 3 canais no YouTube e Deus tem me abençoado. E eu estou sempre falando da palavra de Deus. Eu estou sempre cumprindo o que eu prometi a Deus, de estar na obra de Deus, estar na igreja, fazendo a obra de Deus. Aí Deus ouviu esse meu propósito e me abençoou de novo. Oh, glória a Deus, né? Se você já fez algum propósito com Deus e Deus te deu e você quebrou o propósito, tudo bem, se humilhe para Deus, peça perdão, faça outro propósito que Deus vai te atender também. Deus vai te atender. Ah, pastor, mas será, pastor? Mas eu já fiz um propósito, Deus me deu, e eu pisei na bola, pastor, eu pisei na bola, eu não cumpri. Aí eu perdi tudo. Se humilha de novo. Converse com Deus de novo. Ó, Deus, Ele é bom de conversar. Deus é bom de conversar. Pastor, Deus é bom de conversar? Sim, Deus não é rancoroso. Deus não guarda rancor, não. É só você falar com Deus, Senhor, me perdoa. Eu vou fazer outro propósito com o Senhor, Deus. Me dá vitória. Deus vai te perdoar e Deus vai te abençoar no outro propósito. Só que agora você cumpre o propósito que você prometeu para Deus. Então tá aí 4 maneiras de você fazer um propósito com Deus. Faça uma dessas 4 maneiras que eu lhe ensinei e cumpra o propósito. Depois que Deus te der a bênção, não deixe de cumprir o propósito. Mas olha, pode fazer propósito com Deus. Pode fazer, porque Deus ouve e Deus abençoa sim. Quer receber o milagre? Quer receber uma grande bênção? Independentemente do que você precisa, para você é impossível, para Deus é possível. Então faça um propósito para Deus, que Deus vai te abençoar. Amém? Se inscreva nesse canal. Deus abençoa. Fique na paz do Senhor Jesus.